Vá morar na rua. Talvez o frio te ensine o valor do trabalho de verdade. A minha mala do portátil atingiu o banco de neve com um baque surdo. O meu pai, Barrett, estava na porta, com o rosto roxo contra o turbilhão branco de uma nevasca em Bozeman. Atrás dele, a minha mãe, Viviane, nem sequer levantou os olhos do celular. Estava demasiado ocupada a navegar pelo Zillow, provavelmente a admirar os anúncios falsos que a minha irmã Naomi dizia ter vendido. Eu não implorei, não chorei. Apenas limpei a neve do couro. Depois, olhei para ele e sorri. Não era um sorriso simpático. Era o sorriso de um senhorio que percebe que um inquilino acabou de violar o contrato de arrendamento. Virei-me e caminhei diretamente para o branco da nevasca. A maioria das pessoas numa nevasca procura abrigo. Eu procurei um sinal de rede. Conduzi o meu sedã velho, passando pelo Motel 6, passando pela biblioteca, diretamente para o hangar privado no Aeroporto Internacional de Bozeman-Yellowstone. Digitei o código no teclado, uma sequência que os meus pais pensavam ser de um cacifo de ginásio, e a pesada porta de aço abriu-se. Lá dentro estava o meu escritório móvel, um Gulfstream G150. Subi os degraus, sacudi a neve do meu casaco e sentei-me na cadeira de couro do capitão. A cabine estava silenciosa, cheirando a ar condicionado e couro caro. Abri o portátil que o meu pai tinha acabado de atirar para um banco de neve. O ecrã acendeu-se. Verifiquei o terminal a correr em segundo plano. Enquanto Barrett gritava comigo sobre o valor do trabalho de verdade, o meu bot de negociação algorítmica tinha executado 42 transações. Lucro líquido da última hora, $42 mil. Eu não me senti feliz. A felicidade é uma emoção. Isto eram apenas dados. Durante 32 anos, eu tinha sido o fantasma na casa deles, o fracasso, aquela que brincava nos computadores, enquanto a minha irmã, Naomi, era a agente imobiliária estrela. Eles olhavam para mim, mas não me viam. Os psicólogos chamam a isto a dissonância cognitiva dos medíocres. Os meus pais tinham construído toda a sua identidade numa mentira simples. Naomi era a vencedora e eu era a perdedora. Essa era a parede de suporte estrutural da sua realidade. Se eles admitissem que eu era bem-sucedida, que os jogos de computador eram, na verdade, algoritmos de fintech de alta frequência, o mundo deles desmoronaria. Significaria que eles estavam errados. Significaria que o seu enorme investimento financeiro e emocional em Naomi tinha sido um desperdício. Para proteger os seus egos, os seus cérebros literalmente rejeitavam as evidências. Eles não ignoravam o meu sucesso porque era invisível. Eles ignoravam-no porque reconhecê-lo os destruiria. Eles precisavam que eu fosse pequena para que eles pudessem sentir-se grandes. Então eu deixei-os. Desempenhei o papel que me deram. A filha falida e com dificuldades, a viver na cave. Mas todos os meses, durante 5 anos, eu tinha criado uma empresa de fachada, a Alpine Management LLC. Essa empresa pagava uma taxa de consultoria de $4.500 para a conta empresarial do meu pai. Eles pensavam que era um adiantamento de sorte de um cliente antigo. Era eu. Eu era a única razão pela qual eles conseguiam pagar a hipoteca da casa de onde me tinham acabado de expulsar. Eu era a única razão pela qual Naomi podia alugar o seu Range Rover. Eles viviam de uma subscrição da minha culpa e nem sequer sabiam. Olhei para a transferência bancária agendada para a manhã seguinte. Congelamento de ativos. Digitei o comando e pressionei Enter. A barra de estado ficou vermelha. Transferência cancelada. Recostei-me na cadeira. O silêncio no hangar era pesado, absoluto. Parecia a queda de pressão do ar antes de um tornado. Eles queriam que eu aprendesse o valor do dinheiro. Ótimo. Fechei o portátil. A lição número 1 começa agora. 2 semanas depois, eu estava a ver o sol nascer sobre a Main Street da varanda da suíte presidencial do Kimpton Armory Hotel. Não estava a usar o meu nome. A reserva estava em nome de uma holding.
Para os funcionários, eu era apenas uma consultora discreta que dava boas gorjetas e não queria serviço de limpeza. Para o mundo, eu era um fantasma. Mas para a minha família, eu era de repente uma criminosa. O meu celular, que eu tinha deixado em silêncio por 14 dias, estava a vibrar sobre a bancada de mármore. Não era uma chamada, era uma enxurrada de mensagens. Peguei nele e percorri a conversa. Parecia um estudo de caso sobre pânico. Começou 3 dias depois de eu ter saído. Esse foi o dia em que a transferência da Alpine Management costumava cair na conta do meu pai. A minha mãe enviou uma mensagem. Isla, mexeste na Wi-Fi antes de saíres? As contas da empresa estão a dar problemas. Responde-me. O teu pai está a tentar pagar a fornecedores e o sistema mostra fundos insuficientes. O que fizeste ao servidor? Tomei um gole de café expresso. O servidor estava ótimo. O subsídio é que tinha acabado. No 7º dia, o tom tinha mudado de aborrecimento para a acusação. O meu pai escreveu: sabemos que invadiste as contas. É a única explicação. Devolve o dinheiro, ou eu chamo a polícia. E também, achas que isto é um jogo? A Naomi está a chorar porque o cheque da comissão dela está atrasado e não a podemos ajudar porque alguém mexeu na nossa liquidez. Eu até me ri dessa. Um som seco e curto. Eles realmente acreditavam que eu os estava a hackear. Os seus cérebros não conseguiam processar a alternativa. Na narrativa deles, Barrett era um magnata do imobiliário e eu era a desilusão analfabeta em tecnologia. Era mais fácil para eles acreditarem que eu me tinha tornado, subitamente, uma mestre do cybercrime do que admitirem que tinham vivido da minha caridade durante meia década. E depois havia a mentira sobre a Naomi. Cheque da comissão está atrasado. Abri a base de dados do serviço de listagens múltiplas no meu tablet. Naomi não fechava uma venda há 6 meses. Não havia cheque de comissão a caminho. Ela estava a afogar-se em pagamentos do aluguer de um carro de luxo que não podia pagar e em dívidas de cartão de crédito por encenar o seu estilo de vida no Instagram. Ela não estava a chorar por causa de uma falha bancária. Estava a chorar porque o banco da mamãe e do papá tinha acabado de ser executado e ela não sabia por quê. Eu não respondi. Não me defendi. Apenas observei o desespero transformar-se em espetáculo público. A minha mãe, percebendo que as ameaças privadas não estavam a funcionar, levou o seu espetáculo para o palco. Abri o Facebook. Lá estava, publicado há 2 horas, uma foto de Vivienne e Naomi a brindarem com taças de champanhe de há 1 ano, com um ar radiante e com filtros. A legenda dizia: é de partir o coração quando se cria um filho, se lhe dá um lar e ele se vira e morde a mão que o alimenta. As cobras na relva acabam por se revelar. A rezar para que a minha filha rebelde encontre Jesus e uma consciência. 74 gostos. 30 comentários das amigas do seu clube de bridge a dizer coisas como: força, Viv, algumas crianças simplesmente não têm gratidão. Era uma aula de mestre em controlo de narrativa. Ela estava a envergonhar-me publicamente por morder a mão que me alimentava, enquanto me enviava mensagens frenéticas em privado porque a minha mão tinha parado de os alimentar. A hipocrisia não era surpreendente, era estrutural. Pousei o celular. A maioria das pessoas teria sentido o impulso de comentar, de publicar os recibos, de gritar a verdade na secção de comentários e queimar toda a fachada. Mas eu não o fiz. A raiva é uma mercadoria volátil. Se a gastares em pequenas explosões, ela perde o seu valor. Tens de aguardar, acumulá-la e investi-la onde rende o maior retorno. Uma guerra de comentários no Facebook é um investimento de baixo rendimento. Eu tinha algo muito maior em mente. Abri o meu portátil e escrevi um e-mail para a única pessoa na minha família que não era delirante, o meu primo Nash. Ele era um contador forense em Seattle, o primo aborrecido de quem a tia Vivienne gozava porque ele não conduzia um Porsche. Assunto: pedido de auditoria. Nash, preciso que investigues os livros, não apenas os da empresa. Tudo.
Vou comprar a dívida, mas preciso de saber exatamente o que estou a comprar. Fatura-me a tua taxa normal mais 50% pela rapidez. Pressionei enviar. Eles queriam acusar-me de hacking. Ótimo. Eu não os iria hackear. Eu iria auditá-los. E iria ficar com tudo. A contabilidade forense é apenas uma autópsia ao dinheiro. Abre-se o livro de contas e vê-se o que realmente matou o paciente. Nash sentou-se à minha frente na sala de estar. Ele parecia deslocado no meio da opulência, agarrando a sua pasta gasta como um escudo. Ele era o primo a quem a tia Vivienne chamava de o aborrecido, porque trabalhou para as finanças durante 5 anos antes de ir para o setor privado. Ele não sabia do meu dinheiro até há 10 minutos. Eu tinha deslizado um tablet pela mesa de centro, mostrando os meus ativos líquidos. Ele engasgou-se com a água. Isla, sussurrou ele, percorrendo o portfólio. Isto é dinheiro institucional. Tu és uma baleia. Eu sou um fantasma, corrigi, e preciso que assombres os meus pais. Entreguei-lhe as chaves de acesso aos servidores da Alpine Management, a empresa de fachada que usei para lhes canalizar dinheiro. Mas também lhe entreguei outra coisa, a autorização para investigar os registros públicos e relatórios de crédito associados à empresa do meu pai. Quero saber por quê, disse eu, servindo-lhe um copo de água com gás. Eu estava a enviar-lhes $54.000 por ano, livres de impostos. A pensão de construção do pai é outros 40 mil. A Naomi afirma que está a fechar negócios de $1 milhão. Por que é que o congelamento de ativos causou um colapso em 3 dias? Eles deviam ter reservas. Nash ajustou os óculos. O choque estava a desaparecer, substituído pelo foco de um caçador. Este era o seu elemento. Dá-me 48 horas, disse ele. Tens 24. Enquanto Nash mergulhava no rasto de papel digital, eu fui trabalhar no físico. Abri um novo ficheiro no meu portátil. Não o abri como Isla, a filha rejeitada. Abri-o como a diretora-geral da North Peak Holdings, o fundo anônimo que tinha comprado a nota de crédito mal parado da hipoteca dos meus pais há 6 meses. O banco ficou feliz por se livrar da dívida arriscada. Eles não se importavam com quem a comprava. Só queriam o dinheiro. Os meus pais receberam uma carta a dizer que a sua hipoteca tinha sido vendida a um novo gestor. Provavelmente deitaram-na ao lixo sem ler, assumindo que era apenas ruído administrativo. Não sabiam que o novo gestor era a filha que vivia na cave deles. Eu tinha comprado a dívida como um seguro, uma rede de segurança para manter um teto sobre as suas cabeças se o vício do jogo do pai voltasse a piorar. Agora era munição. Digitei o cabeçalho. Notificação de incumprimento e intenção de acelerar. O cursor piscava. Durante anos eu tive pavor da voz do meu pai, da forma como ela ressoava quando ele estava zangado, da forma como ele me podia fazer sentir com meio metro de altura apenas por olhar para os meus sapatos. Mas ao olhar para o documento legal, o medo evaporou-se. Aos olhos da lei, ele não era um patriarca assustador. Ele era um mutuário em dificuldades, e eu era a credora garantida. As relações são confusas, os contratos são absolutos. Redigi os termos. Eles tinham falhado o pagamento no primeiro dia do mês, porque eu não tinha enviado o dinheiro para o cobrir. De acordo com o contrato de empréstimo, eles estavam agora em incumprimento. Adicionei uma cláusula a exigir uma inspeção completa da garantia. Isso significava que eu tinha o direito legal de entrar na casa para avaliar o ativo. Imprimi o documento. A impressora zumbia com um som mecânico e rítmico que parecia mais calmante do que qualquer canção de embalar. Nash levantou os olhos do seu portátil. O seu rosto estava pálido. Isla, disse ele com a voz tensa, precisas de ver isto. O que é? O pai está a jogar outra vez? Não, disse Nash. É pior. Não é apenas má gestão. É criativa. Ele virou o ecrã na minha direção. Eu segui os pagamentos da Alpine. Tu pensavas que eles estavam a ir para a hipoteca. Não estavam.
O teu pai não paga o capital da casa há 2 anos. Ele tem pago apenas os juros para manter o banco à distância. Então, para onde foi o meu dinheiro? Perguntei com a minha voz a baixar para um registro perigosamente grave. Nash apontou para uma série de transferências, para uma agência de styling em LA, para uma empresa de gestão de reputação, para uma empresa de leasing de um Range Rover. Ele olhou para mim com os olhos arregalados por trás das lentes. Eles estavam a gastar o teu dinheiro para encenar a carreira da Naomi. Estavam a comprar-lhe prêmios falsos. Estavam a pagar a quintas de bots para gostarem das publicações dela no Instagram. Isla, eles não estavam apenas falidos. Estavam a investir tudo o que lhes deste num esquema Ponzi chamado O Sucesso de Naomi. Olhei para os números. Era uma fábrica de mentiras alimentada pelo meu trabalho. Continua a cavar, disse eu. Quero o golpe de misericórdia. Nash hesitou. Há mais uma coisa. Um levantamento de uma conta que eu não reconheci. Uma conta de custódia. Tinha o teu nome nos documentos originais da avó. O meu sangue gelou. O fundo da avó parecia a faculdade. Eu não lhe tinha tocado. Tinha me esquecido que existia. Quanto? $28.500, disse Nash. Levantados há 3 semanas. A assinatura parece tremida. E para onde foi? Nash clicou num ficheiro. Esta é a parte que vai mandar alguém para a prisão, para uma conta de acordo privado, disse Nash, virando o ecrã para que eu pudesse ver os detalhes da transferência bancária. Beneficiário: Davis Family Trust. Franzi a testa. Quem são os Davises? Eu também não sabia, disse Nash, abrindo um novo documento. Então, cruzei as referências das vendas fechadas da Naomi. Os Davises compraram-lhe um apartamento há 6 meses, uma remodelação de luxo no centro de Bozeman. 2 semanas após o fecho do negócio, eles ameaçaram processar, não apenas por um reembolso. Eles iam à comissão imobiliária para que a licença da Naomi fosse revogada por fraude. Fraude? Ela vendeu-lhes uma unidade com danos estruturais ativos de água, disse Nash, com a voz a tremer com o peso do que estava a ver. Ela sabia disso. Havia um relatório de inspeção de um comprador anterior que ela escondeu. Ela enterrou-o para fechar o negócio e receber a sua comissão. A imagem tornou-se nítida como uma fotografia de alta resolução. Naomi não tinha apenas falhado. Ela tinha enganado. Tinha cometido fraude imobiliária para manter a aparência de ser uma produtora de topo. E quando foi apanhada, não enfrentou as consequências. Foi ter com a mamã. E a mamã não tinha o dinheiro para a safar porque eu tinha congelado a conta da Alpine. Então, Vivienne fez a única coisa em que conseguiu pensar. Falsificou a minha assinatura numa conta de custódia inativa, dinheiro que a minha avó deixou para a minha educação, e usou-o para pagar dinheiro de suborno aos Davises. Eles roubaram a minha herança para subornar uma família ao silêncio. Tudo para proteger a carreira falsa da Naomi. Nash tirou os óculos e esfregou os olhos. Parecia doente. Isla, isto é um crime federal. Roubo de identidade, fraude eletrônica, roubo qualificado. Se denunciares isto, a tua mãe vai para uma prisão federal. A Naomi perde a licença para sempre. Ele olhou para mim à espera da explosão. Esperava que eu gritasse, chorasse, atirasse o vaso caro da lareira. É isso que as pessoas fazem quando percebem que a sua própria mãe as sacrificou no altar do ego da sua irmã. Mas eu não senti raiva, senti uma estranha calma gelada a instalar-se sobre mim. Era a sensação de uma equação complexa a equilibrar-se finalmente em 0. Olhei para o número no ecrã, $28.500. No mundo corporativo, temos um termo para isto. Chama-se taxa de rescisão. Se quiseres quebrar um contrato mais cedo, pagas uma penalidade, passas um cheque para dissolver a obrigação. Dói pagá-lo, mas assim que o cheque é compensado, estás legalmente livre. Vais embora.
sem mais reuniões, sem mais responsabilidades. Durante 32 anos eu paguei um imposto emocional para fazer parte desta família. Paguei com a minha autoestima, paguei com o meu silêncio, paguei com as transferências mensais secretas. Mas este roubo, esta foi a fatura final. É o imposto silencioso, disse eu suavemente. Nash levantou o olhar. O quê? O imposto do bode expiatório, disse eu, a olhar para essa assinatura falsificada no ecrã. Eles levaram 28 mil. É muito dinheiro. Mas pensa no que estou a comprar com isso, Nash. Levantei-me e caminhei até a janela, a olhar para as montanhas cobertas de neve. Se eu pagasse a um advogado para os tirar da minha vida, custaria isto. Se eu pagasse a um terapeuta para me ajudar a parar de procurar a validação deles, custaria isto. Eles pouparam-me o trabalho, processaram a transação eles mesmos. Virei-me para ele. Eles não me roubaram, eles entregaram-me um recibo que diz que eu nunca mais lhes devo nada, nem um telefonema, nem um cartão de Natal, nem um único momento do meu tempo. Então, não vais chamar a polícia? Perguntou Nash. Não, disse eu. A polícia é para criminosos. Os meus pais não são criminosos. São apenas maus investimentos. Peguei na pasta de couro que continha a notificação de execução e o relatório de auditoria. Adicionei a impressão da fraude eletrônica à pilha. Eu não os vou mandar para a prisão, Nash. Isso é demasiado fácil. Na prisão, eles têm 3 refeições por dia e podem fazer-se de vítimas. Podem dizer a toda a gente como a filha cruel os meteu lá. Fechei a pasta com um estalo. O som ecoou como um tiro na suíte silenciosa. Vou fazer algo muito pior. Vou tratá-los exatamente como eles me trataram, como uma transação comercial que expirou. Verifiquei o meu relógio. 17. Arruma o equipamento, disse eu. Acabei de lhes enviar um convite para jantar no Copper Saddle. Disse-lhes que tenho uma proposta para resolver o problema de fluxo de caixa deles. Nash parecia aterrorizado. Vais alimentá-los? Não, disse eu a dirigir-me para a porta. Vou servi-los. O Copper Saddle é o tipo de lugar onde os menus não têm preços e o ar cheira a mogno envelhecido e a bife Wagyu. É onde os verdadeiros poderosos de Bozeman comem. Cheguei 10 minutos mais cedo. Pedi uma água com gás e lima. Sentei-me de costas para a parede, com a pasta de couro pousada na mesa como uma arma carregada. Eles chegaram 15 minutos atrasados. Foi uma jogada de poder, ou pelo menos eles pensavam que era. Barrett entrou primeiro, com o peito estufado, a usar o seu blazer de negociação de negócios. Vivienne seguiu-o, a perscrutar a sala para ver quem estava a observar a sua entrada, e atrás deles vinha Naomi. Ela usava um casaco de cachemira de cor creme que eu sabia que ela não podia pagar. Quando ela se sentou, vi a etiqueta branca discretamente enfiada dentro da manga. Ela planeava devolvê-lo no dia seguinte. Eles deslizaram para o assento. Não pareciam assustados. Pareciam presunçosos. Pensavam que eu estava lá para me render. Nas suas mentes, eu era a filha que tinha feito uma birra, apanhado frio e percebido que não conseguia sobreviver sem eles. Eles pensavam que a proposta que eu mencionei era um pedido de perdão. Bem, disse Barrett pegando na carta de vinho sem olhar para mim. Vejo que finalmente recuperaste o juízo. Ele fez sinal ao sommelier. Uma garrafa do Cabernet de 2015 e vamos começar com a Torre de Marisco. Ele olhou para mim com um sorriso trocista nos lábios. Não te preocupes, Isla. Estamos dispostos a ser as pessoas maiores aqui. Sabemos que tens andado emotiva. Viver num carro faz isso às pessoas. Vivienne interveio, com a sua voz a pingar daquela doçura falsa de senhora da igreja. Estamos preparados para ignorar a perturbação que causaste nas contas da empresa, querida. Apenas dá ao teu pai as novas palavras passe. Pede desculpa à tua irmã pelo estresse que lhe causaste e podes voltar para casa. A cave ainda lá está. Naomi não falou.
Apenas me lançou um olhar furioso verificando o seu celular, provavelmente à espera da notificação de que a sua comissão tinha finalmente sido paga para poder pagar o casaco. Eu não disse uma palavra. Apenas os observei a pedir. Eles acumularam $400 só em entradas. Estavam a comer a crédito. Não tinham, a contar com um resgate que não existia. Quando o empregado finalmente limpou os pratos, Barrett recostou-se a palitar os dentes. Está bem, disse ele. Vamos a isso. Qual é essa proposta? E ser rápida. A Naomi tem visitas a casas amanhã. Tomei um gole da minha água. Pousei o copo. A minha proposta, disse eu com a voz suave, nivelada e desprovida de qualquer calor, é um cronograma. Deslizei a pasta de couro pela mesa. Barrett franziu a testa. Abriu-a. A primeira página não era um pedido de desculpas, era a notificação de incumprimento e intenção de acelerar. Era o documento legal a notificá-lo de que a North Peak Holdings, o meu fundo, estava a exigir o pagamento imediato do empréstimo. O que é isto? Barrett riu-se, um som nervoso e ladrado. North Peak, a minha hipoteca é com o banco. Isto é algum tipo de fraude. Vira a página, disse eu. Ele virou-a. O segundo documento era o relatório de auditoria forense. Mostrava a transferência bancária de $28.500 da conta de custódia da minha avó para o Davis Family Trust. Estava destacado a amarelo. Viviane ofegou. A sua mão voou para a boca. Ela reconheceu o número da conta. E o próximo? Disse eu. Barrett virou a página. O seu rosto passou de vermelho para um tom aterrorizante de cinzento. Era a minha declaração de impostos de 2024. A linha do rendimento bruto ajustado estava circulada a tinta vermelha. $19.542 mil. O silêncio que se abateu sobre a mesa foi absoluto. Foi o som do oxigênio a sair de uma sala. O zumbido do restaurante pareceu desaparecer. Naomi inclinou-se para olhar para o número, os seus olhos a arregalarem-se, até eu pensar que poderiam estalar. Tu, gaguejou Barrett. Isto é falso. Está entregue nas finanças, disse eu. Ao contrário das tuas despesas de negócio. Inclinei-me para a frente. Não levantei a voz. Não precisei. Durante 2 semanas, vocês acusaram-me de hackear as vossas contas. Disseram a toda a gente que eu sabotei o vosso sustento. Estão errados. Apontei um dedo de unhas feitas para a pasta. Eu não hackeei as vossas contas, pai. Eu era a vossa conta. Cada pagamento da hipoteca, cada pagamento do leasing do carro da Naomi, cada taxa de consultoria de sorte. Fui eu. Foi a minha caridade a manter-vos à tona, porque vocês são incapazes de gerar riqueza real. Olhei para Viviane. Ela estava a tremer. E tu, disse eu, roubaste a minha herança para encobrir a fraude da Naomi. Isso é um crime, mãe. Roubo qualificado. Eu podia mandar-te para a prisão esta noite com um único telefonema. Viviane começou a chorar. Isla, por favor, somos família. Não, disse eu. Não somos. A família não rouba. Os parasitas roubam. E eu acabei de fumigar a casa. Levantei-me. O movimento foi brusco, final. Tem 30 dias para desocupar a propriedade. Agora pertence a North Peak Holdings, o que significa que me pertence a mim. Se não saírem até o dia 1º, o xerife irá remover-vos. Isla! Gritou Naomi, agarrando-me no braço. Não podes fazer isto. Eu tenho uma reputação nesta cidade. Puxei o meu braço como se ela fosse contagiosa. Tu não tens uma reputação, Naomi. Tu tens uma conta por pagar, e eu cansei-me de a pagar. Tirei uma nota de $100 da minha mala e deixei-a cair na mesa ao lado da minha água intocada. Isto cobre a minha água e a gorjeta, disse eu. Olhei para os 3 uma última vez. A torre de marisco, o vinho caro, a dívida esmagadora, as mentiras. Eles pareciam pequenos, pareciam estranhos. Aproveitem o jantar, disse eu. São vocês que pagam. Saí do restaurante para o ar frio da noite. Não olhei para trás. Não precisei de os ver em pânico quando a conta chegasse.
Eu já sabia exatamente como era a bancarrota. As consequências não aconteceram de uma só vez. Foi um colapso lento e gradual, como um glaciar a desabar no mar. Naomi declarou falência pessoal 3 semanas depois. Ela tentou manter o assunto em segredo, mas numa cidade como Bozeman, a falência é tão pública como um outdoor. O Range Rover foi rebocado da entrada da casa onde ela estava a viver ilegalmente. A agente imobiliária de luxo estava de repente a conduzir um Honda Civic com 10 anos e a trabalhar na recepção de um resort de esqui. Os meus pais mudaram-se para um apartamento de 2 quartos alugado nos arredores da cidade. Não era um lugar mau, na verdade, era perfeitamente adequado. Mas para pessoas que tinham construído toda a sua identidade em parecer ricas, adequado era um destino pior que a morte. Eu não fiquei por perto para assistir. Não passei de carro para me vangloriar. Comprei um rancho nas profundezas das montanhas Bridger, 80 acres de pinheiros e neve intocada, acessível apenas por uma estrada privada que eu mantinha limpa. Instalei uma linha de fibra ótica dedicada, construí uma sala de servidores na cave e montei a minha secretária virada para o North Peak. É silencioso aqui, do tipo de silêncio que zune nos ouvidos. O meu celular ainda se acende por vezes com mensagens de voz de números bloqueados. Não as ouço. Não preciso de saber se estão zangados ou arrependidos a implorar. Muitas pessoas perguntam-me por que não tentei consertá-los. Porque é que, depois de ter ganho, não usei o meu dinheiro para os forçar a fazer terapia ou pagar as suas dívidas com a condição de que me tratassem melhor. Tudo se resume a um conceito que eu chamo de o vácuo da validação. Percebi que não se pode encher um copo que se recusa a ser esvaziado. Os meus pais estavam empenhados em não me compreender. Toda a sua visão do mundo exigia que eu fosse o fracasso para que eles se pudessem sentir bem-sucedidos. Se eu os tivesse salvo, mesmo com condições, eu estaria apenas a validar a sua ilusão. Estaria a provar que ainda procurava-se na aprovação deles. A única maneira de vencer era remover-me completamente, criar um vácuo onde a minha presença costumava estar. Quando se para de discutir, de explicar e de pagar, força-se as pessoas a sentarem-se no silêncio das suas próprias escolhas. Esse silêncio é mais alto do que qualquer grito. Essa ausência é mais pesada do que qualquer presença. A minha vingança não foi a execução da hipoteca, não foi a conta do jantar. A minha vingança é esta vista. Olhei pela janela. A neve estava a cair novamente, espessa e pesada, cobrindo o mundo de branco. Cobria os rastos, as estradas, o barulho. Apagava tudo até não restar nada, além das linhas limpas e nítidas das montanhas. Virei-me de volta para os meus monitores. Os algoritmos de negociação estavam a funcionar sem problemas. Números verdes a cair em cascata pelos ecrãs pretos, como chuva digital. Eu não me sentia feliz. A felicidade é passageira. Eu sentia-me limpa. Se ainda estás a ouvir, quero que ouças isto. Para de discutir com pessoas que estão empenhadas em não te compreender. Para de tentar comprar o respeito de pessoas que só valorizam a tua utilidade. Pega na tua energia, nas tuas competências e vai construir o teu próprio império no escuro. Deixa que eles se riam dos teus jogos de computador. Deixa que te subestimem, porque a pessoa mais silenciosa na sala é geralmente aquela que tem as chaves do castelo.